Até onde vale o crescimento acelerado? Essa pergunta simples de hoje. Vamos lembrar da era dos unicórnios? Não crescer não é uma opção. Era muito dinheiro, muito apetite por crescimento e uma definição muito fraca do que era crescimento. Como é que a gente sobrevive sem esses aportes? A coragem de admitir que ou não tá pronto pra você poder crescer, ou pedir ajuda, né? E isso não se sustenta. Construir negócios que façam sentido e sejam viáveis. Então ainda dá para crescer rápido. O cash burn. A era dos unicórnios que deixaram alguns dilemas pra história. Crescer rápido é o sonho de todo empreendedor. Ser o próximo unicórnio, expandir para outros países, bater números exorbitantes, parece irresistível. Mas o que ninguém conta é o preço desse crescimento acelerado. Produtos sem sustentação, times esgotados, cultura que racha. No fim, a frase "cresça rápido ou morra tentando" vira quase uma profecia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais os limites, os riscos, as verdades do crescimento acelerado e como não deixar isso matar o seu negócio antes da hora? Eu sou Gabriel Duarte e nesse episódio dos Bastidores da Escala a gente traz duas vozes que viveram o caos do crescimento por dentro. Gabriel Sampaio, Head de User Acquisition da Nomad por passagens por Rappi, Globoplay e Google, que viveu por dentro o cash burn. A era dos unicórnios que deixaram alguns dilemas para a história. Leandro Barbosa, Head de App Dev Sales no Google, com passagem por Philip Zidel, que defende que o crescimento acelerado só se sustenta quando há estrutura, cultura e visão de futuro. Dois olhares complementares para a mesma pergunta. Até onde vale o crescimento acelerado? Sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Escala. E a gente começa com uma pergunta bem simples. Crescer rápido ou não crescer nada? Essa pergunta simples de hoje, tá bom. Na era dos unicórnios, a gente às vezes não tem essa opção. Acho que a resposta é não crescer não é uma opção. Acho que podemos discutir se rápido, devagar, mas não crescer não é uma opção. Eu acho que rápido é uma palavra muito subjetiva também, né? Perfeito. O que é rápido? É rápido demais para o seu negócio? É rápido demais para esse vertical? Né? Então, eu acho que entender o que é rápido, o quanto se pode crescer, e, lógico, desafiar essa noção também é importante. Agora, não crescer realmente na era dos unicórnios não dá. Acho que então vamos tentar colocar um pouquinho um encaixe. Vamos lembrar da era dos unicórnios? O quão rápido precisavam crescer, o quão desordenados eles eram e o quanto isso doía. Vamos lembrar da época dos unicórnios. Eu acho que é importante trazer um contexto global mesmo. Né? Acho que a era dos unicórnios, especialmente na América Latina, ela passou por um processo de um aporte de capital sem precedentes. Sim. Que acabou. E isso trouxe uma série de efeitos colaterais para a indústria como um todo. Trouxe, sim, crescimento acelerado, mas no meio disso veio muita coisa, muitos business sem sentido, muitas empresas que não permaneceram e muitas dores que ficam e vícios que existem. Desde as empresas em si até na formação dos próprios profissionais. Perfeito. Então, acho que houve um momento de desbravamento com aporte de capital, como eu falei, sem precedentes na história. No mercado América Latina, uma região subdesenvolvida comparada a outras regiões do mundo e com modelos de negócio que só fazem sentido aqui. Então, os olhos do mundo e dos VCs viraram para a América Latina, onde há essa oportunidade de escala. E acho que o que se viu depois disso é como é que a gente sobrevive sem esses aportes e tendo que construir negócios que façam sentido e sejam viáveis no contexto da região. A gente viveu dois momentos interessantes, né? Tanto a nossa taxa de juros, ela contribuiu muito por esses aportes, e a gente viveu um momento ali de muitas empresas verem a possibilidade de decoupling mesmo, de pegar um pedaço da cadeia de suprimento e descomplicar a vida. No Google, você deve ter visto muita empresa sendo ajudada nisso. Sim, a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar com muitas empresas ao mesmo tempo. E essa armadilha, talvez, que o Gabriel expôs aqui, que era muito dinheiro, muito apetite por crescimento e uma definição muito fraca Abstrato, do que era crescimento, né? Sim, sim. Então, eu sempre conto esse caso, né? Uma determinada empresa investida falou, a gente tem que crescer, tem que crescer. E a gente perguntava, o que é crescimento? Qual que é a sua visão lá para frente? Não, só quero números, mais visitas, mais gente baixando o meu app e assim por diante.
E isso não se sustenta. Não se sustenta porque no final do dia o investidor ele não quer só crescimento, ele quer o dinheiro no bolso dele. O founder também, ele quer trazer algum valor. E você precisa trazer valor tanto para o seu cliente quanto para a sua empresa ao mesmo tempo. Esse crescimento vai para algum lugar. E daí ficam os vícios, né? Até hoje a gente vê alguns profissionais que naquela época, como não tinha muita responsabilidade, cresci, coloquei número ali no meu banco de dados, está tudo certo. Não importa se aquilo tem valor para o futuro. Hoje ainda operando dessa maneira. Mas isso não se sustenta mais, porque só se sustentava através de mais dinheiro e mais dinheiro sendo colocado. Mais dinheiro. Gabi, você vê que hoje esses sinais que você trouxe de vício, eles se ampliam para outras indústrias que não foram histórico desses unicórnios? Você acha que esses profissionais que trabalharam nesses unicórnios, que hoje já não se continuaram, levaram isso para o restante do mercado? Principalmente em user acquisition. Bom, eu tenho um viés disso, que eu saí de unicórnio para uma empresa tradicional, que foi a Globo. Acho que teve esse vício, essa questão de quero ser unicórnio, e, né, todas as buzzwords e todos os frames e tudo que aconteceu, toda essa excitação em torno dos modelos disruptivos. Acho que do outro lado das indústrias tradicionais, elas se sentiram meio que obrigadas a aderir isso também. Nossa, também precisa ser inovador, surgiram os hubs, etc. E acho que hoje o caminho viável são as empresas que abraçaram esse caminho intermediário, ou seja, empresas ou indústrias mais tradicionais que entenderam e absorveram os aprendizados que as startups trouxeram desse crescimento acelerado, etc., e conseguiram incorporar isso em negócios já consolidados, foram as que sobreviveram, e as startups que entenderam e aprenderam com as empresas maduras que, peraí, a gente precisa olhar para outros indicadores, a gente precisa pensar mais no médio prazo e construir um negócio, de fato, sustentável e escalável, né? Não ancorado em big numbers. Então, eu vejo esses dois extremos que se encontraram no meio do caminho, e, obviamente, uma série de outras iniciativas, tanto na indústria tradicional quanto na parte de startups, que ficaram pelo caminho. Mas isso vem desde viés culturais, acho que até na própria formação de profissionais mesmo. Né? As métricas de vaidade, a forma de reportar, pessoas que, por muito tempo, o Leandro trouxe, né? A estratégia de crescimento era dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ou quando acabou... deixou de esbanjar tanto e as pessoas foram cobradas por outros indicadores, um profissional de mídia, hoje ele precisa ter repertório para falar com o CFO, para lidar com o time de finanças, para entender como a aquisição desse usuário que vem impacta na ponta final do negócio, na composição de receita da companhia. Então, tem profissionais que não têm esse repertório hoje. E acho que esse é um... Ainda. E depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. Vamos imaginar... O Google tem muitos números que comprovam todo esse tempo que demorou para o mercado reagir. Hoje, a gente começa a ver as empresas criarem estratégias baseadas em retenção e LTV, porque se existe essa necessidade de não desperdiçar tanto dinheiro. Isso é muito interessante, né? No boom digital pós-pandemia, que nem era talvez o grande boom dos unicórnios de antes da pandemia, do dinheiro infinito vindo da Ásia, a maioria das conversas que eu tinha em 2021, 2022, até começo de 2023, com os nossos parceiros, era só... eu quero crescer, quero mais downloads, quero mais visitas, quero mais gente entrando no funil, só isso. E desde aquela época, na verdade, o Google a gente já vinha falando com os parceiros que, olha, mas e depois? Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Como que você constrói lá para frente? Mas essa conversa não penetrava muitas vezes, e não só as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia, às vezes nem a liderança de certas empresas. E interessante que, principalmente na metade de 2023, ano passado e esse ano com muita força, agora todos os nossos parceiros... Não, que agora a gente mudou, agora é o break-even. É a palavra da vez, o buzzword, a gente estava falando antes aqui. Não, que agora é o break-even, eu quero chegar no meu break-even, não sei o que e tal. Então mudou muito isso. Isso a gente vê até nas nossas estratégias. Se antes a maioria dos nossos parceiros aqui na América Latina investiam para crescer através de estratégias de custo, tentando minimizar custo e maximizar volume, agora a gente já, na maior parte, já não foca mais nisso. A maior parte já foca no valor que cada cliente vai trazer lá na frente. Com os mais avançados, já usando modelos preditivos, e hoje, né, na era de AI e tal, dá para você fazer muita coisa com a quantidade de dados que a gente tem. Modelos preditivos de quanto cada usuário vai trazer para mim ao longo do tempo, quanto tempo ele vai ficar, o que eu posso vender para ele.
ou minimamente, pelo menos, pensando no valor daquelas primeiras transações. Sim, né? sim. Então a gente vê essa grande mudança que mudou totalmente o tipo de conversa que a gente tem dentro do mundo de growth e o mundo de user acquisition. Então ainda dá para crescer rápido. Mas agora não que a gente para de pensar em custo, porque senão o CFO das empresas pega a gente, mas a gente começa a pensar um pouquinho mais em valor e como que aquele custo se relaciona com o valor e como que ele está construindo o médio e longo prazo da empresa. Isso mudou totalmente, de uma estratégia que o pessoal nem queria me ouvir e agora a gente consegue ter essas conversas com bastante frequência. Acho que a gente sai de um cenário muito caótico de crescimento para um cenário de muito conhecimento para crescer. Então, a gente conhece muito bem antes de começar a gastar muita energia para crescer. Hoje você está em um cenário diferente, em uma indústria que tem muito conhecimento e você cresce muito rápido também. O que mudou? Eu acho que quando a gente fala de... Primeiro, assim, quando a gente fala de Nomad é uma empresa de 5 anos, né? Que surge... acho que até nesse período de transição, onde já não tem um aporte tão significativo, né? Tivemos nossos aportes, nossas rodadas, mas já existe uma maturidade e um entendimento que não dá para você ter um business sem pé em cabeça, né? Ser disruptivo por ser disruptivo ou ter uma ideia. Então, acho que o que mudou, trazendo para o caso da Nomad, é que a Nomad é um business, é um caso que faz sentido desde a sua criação. Né? Então, foi a primeira empresa a trazer esse tipo de proposta, resolve efetivamente uma dor do usuário. Então, isso acho que foi a grande diferença na nossa estratégia e impacta na nossa estratégia de crescimento também. Porque a Nomad já parte de um pressuposto que era um business que faz sentido, que tinha um addressable market, que tinha um fit com a necessidade do usuário. E isso faz toda a diferença. Né? Surgiram diversas empresas que tinham soluções que claramente não eram escaláveis, que, legal, moderninho, e vieram febre, né, que duraram ali, sei lá, 1 mês, 2 semanas. Então, a Nomad, a gente conseguiu conciliar, endereçar uma dor no mercado, ter de fato valor, e isso potencializa muito o crescimento. Né? A gente sabe que o que a gente está propondo e oferecendo para o usuário tem valor, faz sentido como negócio. Isso viabiliza muito a escala. Então, quando a gente vai fazer um processo de eficiência... Ano passado, por exemplo, a gente dobrou a nossa base de usuários, a gente fechou o ano com o dobro do que a gente começou em janeiro, reduzindo o custo por usuário, reduzindo o payback e aumentando a LTV. Então a gente conseguiu combinar esses cenários todos, mas aí acho que passa muito pelo produto e pela proposta do negócio. Acho que a consciência da empresa de entender que ela é uma empresa de produto e não uma empresa de venda, por exemplo, e aí onde ela investe o seu dinheiro, por exemplo, faz total diferença? Acho que faz diferença. A Nomad foi fundada pela mesma equipe do iFood. Então, acho que a Nomad foi cercada desde a sua fundação até as empresas que fizeram aporte, né? Compõem o board, de pessoas que já traziam esse histórico e, inclusive, esses aprendizados. Então, isso corta muitos atalhos, né? Não eram iniciantes desbravadores, né? Então, seguramente, State Fit todo esse conhecimento, né? Inclusive, os incentivaram a construir um business que fizesse sentido e fosse escalável. Então, acho que tem esse contexto de já vir de expertise. E isso acho que foi algo que faltou ali em determinado momento, porque veio a grana, as ideias mirabolantes, os CEOs criativos e, de certa maneira, até exóticos, né? Mas que quando você parasse para olhar em termos de business, de visão, etc., eram rasos nesse sentido. Então, no caso da Nomad, acho que vem dessa expertise mesmo, desde a sua fundação. Acho que a gente mantém a ambição, queremos os big numbers, queremos o crescimento acelerado, mas que isso vem de uma base já carregada desses aprendizados, né? Que passaram aí. Nosso CEO, por exemplo, fundou a Dog Hero, né? O Patrick, que vem do iFood. Então, a gente tem um repertório, uma expertise no mercado de startups que seguramente acelera bastante esse processo.
Teve um hard learning bem legal ali. Mas acho que o que você mencionou levemente, que ele colocou aqui, é o famoso, eu tô usando muita buzzwords aqui, cara. Vamos Você embora, perdoa? Eu também. É o famoso product market fit. Exato. Por que eu acho isso importante? Porque, e daí um ponto que você mencionou, né? Lá atrás, na era dos unicórnios, às vezes o pessoal tava investindo para crescer e, né, a gente lá do Google, como uma plataforma, a gente ouve essas conversas. E a gente fala, legal, tá crescendo pra caramba, e como que vocês vão ganhar dinheiro com essas pessoas que estão entrando? E eu juro para você, várias vezes, CEOs ou founders virando para mim assim, não, o importante é eu conseguir esse número para eu pegar o meu B-Series. Exatamente. É só o bullet que ele queria bater. Exato, O slide. e a maioria dessas empresas não estão mais entre nós, eu poderia dizer. Eu fui parte de uma delas. E hoje eu E hoje você olha para trás e sim. Assim, ó, não é lindo, né? Mas assim, a história ensina. A gente olha pra isso e fala, caramba, como a gente pode aprender com isso e ter discussões como essa? Porque o state fit do mercado, é lindo como as empresas hoje ainda, às vezes, ignoram, colocam muito dinheiro em mídia e ela ainda precisa desenvolver o seu próprio produto. Exato. Então... E daí, quando tem um caso de sucesso bonito que nem na Nômade, depois a gente vai ver lá nas redes sociais o pessoal tentando fazer a engenharia reversa. Não, deu certo por causa disso, daquilo. Não, deu certo primeiro, o produto era bom. Exato. A partir do momento que o produto é bom e ele resolve um problema, você começa a ter a capacidade de ter um cara alta performance, que é o Gabi. Ele não pagou, tá, gente, pra eu falar isso. Não foi combinado, Não mas... foi merchan, pessoal. Não, Espero que a Nômade esteja assistindo. de trazer as ideias inovadoras, de colocar o dinheiro no marketing, e a gente nem falou, mas talvez a gente fale mais pra gente, de medir corretamente qual o impacto que você está tendo através do negócio de uma maneira total, aí escala bem. Agora, você não sabe nem como você vai ganhar dinheiro. Colocar gente para dentro do funil, você faz um criativo bonito ali, pô, tem redes para todo tipo de objetivo. Depois a pessoa não faz nada. E você queima seu produto, né? Exato. Você cria uma onda de desperdício. De dinheiro, tempo... Já tivemos muitos desses casos também, de empresas virem investir com a gente e, de repente, começar a ter muita review negativa, principalmente quando trabalha com aplicativo. A gente, percebi que sua nota caiu bastante. Não, é que tá com um pequeno bug no meu aplicativo. O dinheiro das pessoas tá preso. Aí, assim, então não seria melhor a gente voltar o investimento um pouquinho? Não, porque eu recebi o dinheiro, eu preciso gastar. Já ouviu isso em algum lugar? Nossa senhora. Recebi o dinheiro, você tá... Falei, mas cara, a pessoa tá entrando, não consegue usar seu produto e ainda tá falando mal de você. Não, mas eu tenho que gastar o dinheiro, porque senão... então tá bom, né? Fazer o quê? Isso tem um ponto interessante, porque o esforço para você readquirir esse usuário que teve uma experiência ruim é muito maior e... Às vezes é quase impossível. Às vezes é impossível, né? Então, assim... Exato. Cresci, falei com todo mundo, 10 milhões de pessoas tiveram experiência ruim com o meu aplicativo. Isso é interessante. Como eu vou trazer esse cara de novo, né? Isso é interessante, que aqui no Brasil, o brasileiro, ele gosta de dar chance para novas marcas, né? Como eu trabalho especificamente na área de aplicativos, nós somos os países que mais baixamos aplicativo no mundo. E nós não somos a principal população. A gente está na frente de outros países, tem muito mais população do que a gente. Porque o brasileiro está disposto, ele dá a primeira chance. E na mesma velocidade que ele dá a primeira chance, ele sai do seu negócio. Imediatamente, especialmente em mercados mais competitivos. E daí ter a segunda chance já não é tão mais fácil assim. Entendeu? Então, realmente tem que ter esse balanço. Não adianta você colocar tudo ali para dizer que vai crescer desacelerado, porque eu gosto do caos, eu gosto da escala, não sei o quê. E seu produto não consegue entregar. A hora que o cara vai chegar lá para usar, vai usar o cartão internacional da Nômade, imagina, eu tô lá no... Mais de 99% de taxa de aprovação. Exato. Imagina se eu chego lá na Disney, né, com o Mickey na minha cabeça aqui, não passa o cartão. Usar. Cara, eu não uso mais. Então o produto tem que estar funcionando direitinho, isso vale para todas as empresas. Acho que o recado fica, né, a coragem de admitir que ou não tá pronto para você poder crescer, ou pedir ajuda, né, para saber se tá pronto ou não. Gabriel, conta pra gente um pouquinho. Quando que é a hora da gente contratar e expandir? Aumentar nossa estrutura, pedir mais dinheiro, custo? Eu achei que você ia começar pelas perguntas simples, mas eu vejo que... Bom, eu sou contra contratar só por contratar, né? Então, assim, você tem que contratar quando você tem uma estratégia muito clara e você tem que contratar quando você precisa de repertórios que você não tem dentro do seu time atual. Né? E isso é muito importante. Eu falo isso em entrevista e falo pro meu time, e falo pro RH quando a gente está traçando vagas. Cara, eu quero cabeças pensantes. Né? Eu quero pessoas que ajudem a construir estratégias para o crescimento do negócio. Porque se a gente fala de uma questão específica de mídia, eu quero, sei lá, um especialista em Google.
Acho que até isso hoje é mais raso, porque se a gente fala, sei lá, hoje a nossa campanha vencedora em Google é uma campanha que não existia há 3 meses atrás, há 6 meses atrás. Então, como é que eu vou achar um especialista nisso? Agora, se eu tenho no time pessoas que conseguem ter um raciocínio estratégico, que conseguem sentar com o Google, como a gente já fez algumas vezes, para discutir LTV, que tem o repertório do negócio, o tático, o canal por si é a ponta final, né? Então, eu sou contra contratar por contratar. A gente precisa de um objetivo estratégico e trazer um repertório complementar. Poxa, eu não tenho ninguém que tenha um repertório mega específico em aplicativos, em mensuração, entender SDK, entender MMP. Eu preciso dessa expertise dentro do time. Eu tendo a ir mais por esse lado de necessidade de conhecimentos do que braços para operar, sabe? Porque eu acho que até a operação, se a operação é muito bem construída, a estratégia está muito clara, a operação também fica mais simples. E fica simples até de você, eventualmente, terceirizar ou contar com outros apoios. Então, eu acho que eu seguiria esse critério, né? De ter repertórios diferentes que são lacunas hoje na construção da sua estratégia e que você precisa de mais gente para construir com você. Com toda a sua experiência, você consegue ignorar o ruído que as outras áreas... O crescimento ele gera ruído em várias áreas diferentes... Quando você não tem toda a estrutura para que ele aconteça, isso acontece com frequência. E acontecem algumas reclamações nas áreas de growth e isso gera alguns problemas. Você consegue não contratar mesmo com essas reclamações? Ou você acaba contratando para poder consertar isso? Acho que os ruídos... É um conselho, na verdade. Eu queria que você desse um conselho pro mercado, porque... Agora, hein? Olha pra câmera e dá aquele conselho ali. Isso. Você aí. Você aí. Vamos lá. Acho que o próprio termo growth, né, que a gente fala aí mais recentemente, ele é um escopo mais amplo mesmo. Ele é um profissional multitasking que tem um repertório, abrir um campo palpiteiro profissional que vai ali falar, às vezes não tão profissional, que vai ali falar com dados, com tech, com finance, né? E muitas empresas, muitos profissionais têm entendimento errado e fizeram a associação, growth é o cara que fazia paid media e não é isso, né? Então, o profissional de growth em si, ele precisa desse repertório mesmo que ele não tenha profundidade, né? Então, ele pode não ser o cara que vai saber como é que eu integro o SDK do Firebase para disparar um evento específico, XPTO, como é que eu faço tecnicamente isso, mas ele precisa saber a importância de ter esse evento e como usar esse evento assim que ele existe para dialogar com o time de dados. Então, esses ruídos sempre existiram, sempre existirão. O que muda é a forma como a gente lida com eles, né? Isso é com repertório, com interlocução. Então, hoje, até para avaliar, principalmente cargos de liderança, acho que um líder de growth ele precisa ter um repertório técnico, mas ele precisa ter soft skills, que não são nem softs, né? Para sentar com um diretor, gerente, analista de dados e, olha, eu quero ter essa visão para tomar... Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente tem essa visão melhor? Perfeito. Mas os ruídos fazem parte sempre. Sempre vão fazer... O que muda é a forma como a gente lida com eles. Eu queria falar, eu acho que isso é uma grande coisa importante também no papel do líder, né? Você contrata a pessoa, honestamente, na minha opinião, ensinar o tático, ensinar lá a apertar o botão para criar uma campanha, isso é fácil. Hoje em dia, e as mídias estão cada vez mais botando, né, a IA lá para facilitar. Isso, cara, se a pessoa não tem isso, ela provavelmente é ensinável. Agora, essa outra parte, que na minha opinião, é o papel do líder, de pegar as outras áreas, porque, como ele falou, né? Growth não é mais mídia. Né? Eu lembro quando eu entrei no Google, era tão bom, era só apertar umas palavras-chave. Lembra disso, Gabi? Você mudava a palavra-chave aqui, ou mesmo nos outros canais, você escolhia uma audiência diferente. Olha só, né? Mudei o jogo. Agora não é mais isso. Agora você tem o profissional de Growth, que ele ainda opera mídia, mas ele opera orgânico. Né? E o orgânico ele é diferente, e agora vem inteligência artificial, não sei o que, ele opera a rede social e muitas vezes pode estar num outro time de marketing, mas tem todo um overlap ali. Ele ainda tem que conversar com o time de dados, às vezes ele tem que entender com o time de finanças quanto vale cada um daqueles usuários. E daí que entra o papel do líder, de conseguir ter essa visão estratégica e conseguir também a prioridade onde precisa ter prioridade. Né? Sim. Porque esse ruído vai vir lá do CEO, não, precisamos crescer X%. Isso até no Google ainda, que é uma empresa gigante, a gente tem meta de crescimento grande. Só que daí, por exemplo, eu tô lá crescendo, o cara quer que eu cresça faturamento, mas eu não tenho um evento, por exemplo, que me diz quanto que a mídia está impactando o faturamento, por exemplo.
Eu tenho que ir lá convencer agora o time de dev a ter essa mensuração. Aí depois tem mensuração, agora tem que convencer o time de BI, que normalmente é outro time, a me reportar isso de uma maneira estruturada para que eu possa tomar decisão rápida. Então o profissional de growth, principalmente o líder desse time, tem que ter a capacidade de dialogar com esses diferentes times e conseguir priorizar dentro de todas as outras coisas. Né? Porque, como eu disse, né? Você tem um produto lá. É o dev que faz o produto, é o mesmo dev que vai ter que criar as ferramentas de growth. Aí deu um bug qualquer lá. Como que você prioriza isso? Né? Eu acho que não é sobre ignorar os ruídos, é sobre entender que eles fazem, eles são parte principal do trabalho do líder. Porque hoje ele tem que coordenar com essas outras áreas para ter um crescimento de sucesso. Para crescer rápido, como você perguntou no começo, ele precisa estar coordenando constantemente. E eu acho que essa é a skill mais difícil. Se você consegue contratar alguém que te ajuda com isso, aí você... Se tiver alguém pra indicar... Primeiro que é muito difícil de achar, mas às vezes você acha, né? Se tiver, não fala, que daí a gente monetiza. Fica tranquilo que eu também tô contratando. Leandro, concordo com você, mas a pressão ela vem. Se você não consegue controlar o ruído, não contrata e não bate a meta? Então, é o que você falou, é sobre controlar o ruído intencionalmente. Por exemplo, isso, de novo, né, até em empresas grandes acontece. Talvez, às vezes, até mais na empresa grande, porque eu tenho um time lá que calcula quantas pessoas exatamente meu time tem que ter por um cálculo mágico que eu nem sei como veio. E às vezes eu tenho que virar para eles e falar, não, cara, você tá achando que tem um potencial que não tem. Lógico que eu não falo dessa maneira, obviamente, né? Temos que... Estamos em casa, tudo certo. Não, o pessoal que está me vendo aí, né? Eu usei uma comunicação interessante. Mas tem que ser intencional a respeito disso. Que muitas vezes a pessoa faz poxa, tenho ruído, quero evitar o conflito. Quando você evita o conflito, você não está evitando o conflito, você só está jogando lá para frente, esperando a bomba estourar. E daí o que acontece? Ou você não cresce, ou o ruído vira problema de relacionamento. Às vezes, já vi muitas vezes as pessoas ter que sair da empresa porque não conseguiu lidar com o ruído, ou você não cresce. Então, eu acho que... E daí, novamente, entra o papel do líder. Para que eu vou contratar essa pessoa? E eu não sou nada contra a gente contratar, porque eu vejo um crescimento futuro. Mas eu tenho que ver esse caminho, eu tenho que entender esse caminho e entender, poxa, ok, para esse caminho de crescimento, e colocar o que o Gabriel falou, quais são as habilidades que eu preciso, que eu não tenho hoje no time, que vão me ajudar a destravar esse crescimento? Quais são as que eu preciso que a pessoa tenha, quais que eu posso ensinar para ela aqui? Então, é assim que você controla o ruído, na minha opinião. E assim, tem hora que você tem que aceitar um pouco desse ruído, aceitar o risco também, senão você não cresce. Se você for querer ser sempre conservador, colocar 4 volantes no time, faz que nem meu time fez lá em Curitiba, na sua cidade. E perde o jogo, entendeu? Então, você tem que entender isso aí, aceitar o seu apetite de risco e pensar no crescimento lá da frente. Sempre entendendo o ambiente, saber ignorar alguns ruídos que são ruídos e não são problemas reais, perspectivas de futuro, para tomar a melhor decisão. E a cultura? A cultura de growth dentro das organizações. Como que a gente constrói da melhor forma? Porque às vezes o growth é entropia nos lugares. O caos do growth causa entropia. E às vezes a gente pode até ser um problema. Como que a gente transforma a cultura? Ele falou que ia ter pergunta fácil. Eu tô me sentindo traído. Tô me sentindo traído aqui. O briefing não foi esse. Acho que começa no entendimento do que é growth, faz parte da liderança, da companhia como um todo. Porque tem empresas, fulano é growth, e growth... todo mundo tem uma unidade de growth, a gente precisa ter... bota aí alguém dizendo que é growth. Cara, isso é muito comum, né? E aí... Isso é muito geral. Tô rindo porque é verdade. E aí você vai ver as literaturas, chanelis, né? Os frameworks, o conceito do que é growth e tal. Mas simplificando, cara, é um mindset, é uma metodologia, né? É uma forma de pensar o negócio. E... Eu sou publicitário, mas tem excelentes profissionais de growth que têm essa mentalidade, que são engenheiros, que têm um background mais de finance. Então, e acho que a mentalidade do growth é justamente essa multidisciplinaridade. É você entender que você precisa de repertórios diferentes, você ter a humildade de reconhecer que você eventualmente não tem esse repertório, e tá tudo certo, e se cercar de pessoas que tenham, e trabalhando em conjunto isso vira. Falando aqui parece lindo, né? Se fosse um slide aqui, tá maravilhoso, né? O Ikigai do growth e tal. Então, mas eu acho que isso
isso é algo que tem que ser praticado e construído no dia a dia, não tem outra forma. E isso traz ruído, isso traz conflito, isso traz desgaste, mas também traz crescimento. E é um tema que não pode ser adiado. E acho que no fim, cada companhia vai tendo seus vieses. Isso é natural na construção. Cultura de growth já é um termo novo e já é algo um recorte mais recente, né? Trazendo isso para a Nomad, cara, a Nomad é uma empresa de 5 anos que está em construção da sua própria cultura num ambiente de alto crescimento. Isso é um desafio que todo mundo passa. Mas, para mim, saber lidar com as discordâncias e com os conflitos, ter conflitos produtivos, porque vão haver discordâncias. O tal do disagree and commit, né? Eu não necessariamente concordo com sua estratégia, com o que você está trazendo, mas estou comprometido a gente executar isso. E depende da qualidade que você faz isso, né? Tem uma frase, né, que o mercado sempre diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é exatamente esse o grande desafio do cara do growth. Conversar com todas as áreas para ele não ser expelido antes da estratégia integrar a cultura. Lê, o Google é uma ferramenta de crescimento dentro de muitas empresas. Você vê isso acontecendo? Eu vejo isso acontecendo tanto nas empresas que são nossas parceiras, quanto também até dentro do próprio Google, né? O Google é muito grande, né? Mas aí, 2, 3 anos atrás, o próprio Google teve uma grande reorganização. Porque talvez pensou demais os seus propósitos de growth em algum determinado momento. Mas então esse é um problema que eu acho que ele não está preso a pequenas empresas ou startups investidas de maneira nenhuma, né? E eu concordo, o growth ele tem que se tornar uma cultura. E daí ele tem que se tornar uma cultura além do time de growth, que está pensando isso o tempo todo. E, de novo, se fosse fácil, a gente não estava aqui conversando. Perfeito. E é bom, eu não teria o emprego que eu tenho. Então, enquanto for difícil, enquanto eu exigir ruído, enquanto tiver tudo que o Gabi falou, eu tô bem. Mas eu acho que esse é o grande ponto. Então, a pergunta é como que você transforma a growth em cultura da empresa, né? E daí exige muita coordenação, exige o time de growth se forçar a falar a língua dos outros. Acho que esse é o principal problema que eu vi em times maravilhosos de growth que não conseguiram mudar a empresa e empresas que até faliram porque não conseguiram absorver isso. Por quê? Porque o líder de growth, o líder de marketing, ele estava tão absorto no seu próprio ego, na sua própria métrica de vaidade, que ele se recusava a virar para o CFO e ter uma conversa de dinheiro. Ou se recusava a se virar com o CEO e ter uma conversa de LTV e de marca e de futuro. Porque ele queria falar só das métricas que ele estava controlando. E daí você tem um momento que cada silo está falando uma língua e você não cria cultura na empresa. Aí nunca vai acontecer o que você falou, não vai ter tempo, porque você não está investindo naquilo. Então eu acho que a responsabilidade do time de growth é aprender a falar a língua dos outros. Né? A gente não pode ficar dentro do nosso próprio silo e não conversar a língua dos outros. A gente tem que saber conversar a língua da estratégia, a gente tem que saber conversar a língua do nosso financeiro, de valor gerado, tanto intangível quanto tangível. A gente tem que falar na língua deles o que growth significa, e daí a gente começa a criar a cultura de growth. Mas eu queria trazer um ponto, daí eu vou querer ouvir o Gabi aqui, um ponto polêmico, né? Eu já vi também a empresa em que o excesso da cultura de growth se tornou sua própria armadilha. O que eu quero dizer? Qual que é o problema do excesso da cultura de growth? Ano passado a gente cresceu 40%. Então esse ano tem que crescer 50%. O mercado está pronto para você crescer 50%? Muitas vezes as startups estão definindo categorias novas, elas nem existem. Às vezes não está pronto para crescer. Às vezes é o momento de você dar scale back no growth, porque você aprendeu através daquele crescimento, porque você trabalhou bem no ano anterior, que o seu produto precisa mudar. E tudo bem. Então, eu já vi empresas se tornarem reféns do seu próprio excesso de cultura de growth, do seu próprio desejo. Não, temos que crescer rápido a todo custo. Volta um pouquinho no que a gente falou antes. Mas, assim, as empresas que estão tendo essa conversa... Assim nascem os burnouts. Muitos. Se a gente está tendo a mesma conversa... se growth está conseguindo ter essa conversa com os outros times e está controlando os ruídos certos, ignorando os certos... tem mais chance dessa empresa ser bem-sucedida e ok, às vezes você vai ter que dar uma segurada, porque você precisa consertar, você precisa lançar um novo produto, você ouvir o feedback do seu cliente, porque crescer o produto também é growth. O marketing está limitado.
Sim. Pela capacidade do seu produto. Então, tudo isso é importante. Aí daí, talvez, né, pegando um gancho da sua abertura e do burnout agora, às vezes a gente vê, né, a gente até brinca internamente assim, o pessoal, os gerentes de conta vem falar comigo, fala, sabe o que aconteceu? Pessoa de empresa tal saiu. Eu falei, nossa, mas não era outra pessoa 3 meses atrás? Pois é. Já trocou a analista de marketing 3 vezes em 3 meses. Porque a pessoa não consegue ficar ali naquele ambiente. Pois é. Entendeu? Não sei se você vê situações aí. Acho que eu cito bastante pro time, né? Quando a gente fala de metas, de agressividade e tudo mais, que mais ficções foram escritas no Excel do que no Word, né? Porque você bota ali o percentual, tudo, beleza. Vamos, né? 20, 30... Eu vou levar pra minha vida. Puxa eu pra vou vida. levar pra minha vida. 20, 30, 40, 50%, né? Eu, particularmente, vou tentar trazer a forma como eu conduzo e tento replicar isso pro time. Acho que tem uma questão de troca e trade-offs. Então, por exemplo, se você... se a ambição da companhia como um todo é única e exclusivamente número de usuários, é óbvio que o esforço de você sair de 0 a 100, de 100 para 1.000, de 1.000 para 1 milhão é um, e de 1 milhão para 2, 4, 5, 10 é outro. Não só o esforço, mas o custo. E quando chega nesse momento, quando os canais chegam no nível de saturação, quando a própria velocidade de crescimento é limitada, qualquer que seja o fator financeiro, de addressable market mesmo, a gente precisa colocar outras coisas na mesa. Então, beleza, eu não necessariamente preciso trazer o mesmo número de usuários que eu trouxe no mês passado, mas se eu tenho uma estratégia mais eficiente e gero mais receita com menos usuários, a minha conta fecha igual, né? Então, acho que um caminho de saída para essa discussão é um caminho difícil e demanda muita construção, diálogos e ruídos, é que outras contrapartidas a gente consegue colocar na mesa. Eu posso ser eficiente de outras formas. Eu posso ser eficiente reduzindo meu custo de aquisição e com isso, né, meu investimento é um pouco mais segurado e aí eu libero verba para a gente fazer uma outra coisa. Ou não, eu consigo com esse mesmo dinheiro, com menos usuário, gerar mais receita. E isso não necessariamente passa, né? Eu lembro que, por exemplo, quando estava no Globoplay, isso é uma coisa que poucos usuários, por mais óbvio que seja, né? Poucos profissionais fazem, afundados no seu dia a dia. Eu fui fazer o fluxo de assinatura do Globoplay. Cara, tinha um campo lá que era enfim, cara, não precisamos desse campo, não dá pra ter esse campo. E tirar esse campo aumentou a conversão consideravelmente. A gente não gastou R$1 com isso e trouxe eficiência. Então, a minha visão, e é esse repertório que o profissional de growth precisa ter, é oferecer outras contrapartidas. Isso não significa dizer pro produto que tá horrível, né? Não é apontar dedo e delegar responsabilidade para outras áreas. É encontrar alavancas de crescimento ou até negociar trade-offs com o CFO, com o CEO. Tipo, olha, vamos olhar aqui para esse caminho de LTV. A gente realmente não atingiu 5 milhões de clientes. Ou o CAC tá $1 acima. Mas olha só o quanto a gente melhorou em LTV. Olha o quanto o nosso payback, que era de 1 ano, reduziu para 3, ou para 4, ou para 6 que seja. Então, a construção do diálogo e da alternativa é a gente propor outros caminhos e outras formas de crescer. Eu posso crescer, né, um serviço de streaming, por exemplo, que era o caso do Globoplay. Eu posso crescer trazendo mais assinantes, ou eu posso crescer reduzindo o churn, que é a minha taxa de cancelamento, mantendo os assinantes que eu tenho. Uhum. Se eu faço os dois, é óbvio, eu cresço exponencialmente. Você não necessariamente precisa atingir todos os indicadores, né? Mas tem ponteiros que você mexe, que às vezes não são tão óbvios, que também são crescimento. E aí você precisa da capacidade não só de diagnosticar e executar isso para que cresça, mas também de ser um interlocutor, né? De conseguir trazer que isso também é um caminho de crescimento. E como você vence o vício? Porque você ainda vai crescer. No ano que vem, você ainda vai ter que ter mais pressão para fazer isso. Provavelmente, a empresa vai continuar viciada. E a pressão vai continuar. Sempre vai ter pressão, né? Porque o cara quer ganhar mais lá em cima. Mas eu acho que o ponto aqui, que o Gabriel descreveu bem, você viu que em vários momentos ele falou de uma conversa contínua dentro da empresa, né? O profissional de growth, ele não pode nem estar fechado dentro do próprio silo dele, dentro da própria empresa, precisa estar tendo essa conversa, mas ele tem que estar conversando com o mercado também. Tá?
O seu CEO, se você virar pro seu CEO e falar assim, ó, cara, não dá para crescer de 1 milhão para 2 milhões, ele vai perguntar por quê? Você fala assim, não, é porque eu acho que a operação tá difícil. Perfeito. Ele vai falar, vai lá e faz. Isso vai acontecer. Agora você vira e fala, não, tá aqui um estudo da rede tal, que eu tenho parceria lá, eles me trouxeram esse benchmark, esse outro que eu li aqui, esse outro que eu li no meu parceiro de mensuração, não sei o quê. Aqui estão os dados. Por isso, se você traz as razões para acreditar... Teu produto tem essa potência Exato. de mercado. Agora Isso. pode abrir um novo mercado. Então é uma conversa muito diferente de você chegar pro CEO ou para quem tá te cobrando isso e falar, não acho que dá para fazer outra. Olha, baseado nesses dados que eu tô fazendo, eu acho que dá para fazer isso. E você transforma um não no sim. Em vez de falar não, você fala o que dá. É muito mais fácil dessa ideia ser aceita e você controlar a pressão. Tem que ter responsabilidade também, porque muita gente tem medo de sugerir a ideia. Sim. Porque no final do ano, quando não deu para atingir o número, é mais fácil falar, ó, te falei que não ia dar, do que você ser... E culpa o número, né? Exato, culpa o número. Agora, se você sugerir um número, você vai poder falar isso? Não vai poder falar isso. É mais difícil, mas é assim, na minha opinião, é assim que você quebra o vício. A gente vive num mundo de dados hoje, entendeu? Você joga lá, joga lá no... Tem que falar do Gemini, né, gente? Desculpa. senão depois dá problema. Mas você joga lá no Gemini Nomad, pede para ele fazer uma análise de mercado. Tudo bem, você vai ter que conferir os dados, tudo isso. Ou seja, você sempre tem algum lugar para você ir buscar dados para tentar ajudar o seu CEO, para tentar ajudar o seu CFO. Você é o especialista de growth. Não é responsabilidade dele, entendeu? E eu acho que o time de growth muitas vezes, ou no passado, vem com um pouco ainda dessa cultura de que growth é mídia. Quando growth é mídia, growth só recebe. E daí fica no vício, fica o burnout, fica a pressão. Quando começa a fazer essa comunicação interna, que o Gabriel descreveu muito bem, e trazendo também a comunicação externa, né, indo em eventos para conhecer outras pessoas de growth, entender o que o mercado está tendo, olhando seus concorrentes, né, olhando os benchmarks que todas as redes que você opera aí, puxando da onde você já é forte, que é a mídia, que você já tem seus parceiros, já tem tudo lá, aí você vai conseguir fazer essa ponte, falar na língua deles, e daí falar, pô, olha, 2 milhões não dá, mas, baseado no que a gente tem aqui, 1,7 milhões dá. E por isso. É uma conversa que flui totalmente diferente. É reconhecer que a liderança também é um lugar solitário. E o cara talvez precise ser, exato, igual você falou, o vício precisa ser quebrado por alguém que tome a coragem de colocar um número ali. E, cara, é excelente a quantidade de repertório que a gente precisa exigir dos profissionais que vão estar com a gente, para que a gente não escute esses barulhos da operação, para que a gente consiga fazer isso. Porque senão as empresas vão ser eternamente empresas de pressão e máquinas moedoras de gente. E nesse ponto, lá mesmo no Google, como todas as empresas, né? Eu fui lá, a gente bate a meta esse ano que vem a meta vai vir mais agressiva. Eu tô há muito tempo, já teve veio a meta lá do trimestre e não tava com cara de quem ia bater. Eu falei, olha, mas não é só culpar um. Eu falei, esse número eu não vou bater, mas eu vou fazer tanto. Aí vem o seu trabalho de entender como que é aquele tanto. Sim. A hora que você faz aquele tanto no final do trimestre, é uma pressão diferente. Tudo bem, não batemos, mas beleza, você é dono do seu negócio, você tem credibilidade e você vai construindo em cima disso. No próximo trimestre, a hora que você falar, não, dá para fazer tanto, pô, a pessoa já vai te ouvir melhor, porque você demonstrou aquilo ali e conseguiu ter a conversa. Não então, só é isso, importante. eu acho que é algo que já aconteceu comigo, inclusive, na minha carreira. Você tendo essas trocas, o próprio profissional é convidado a participar da construção do ano seguinte. Né? Então, já trabalhei em lugares, e agora inclusive na Nomad, eu participo junto com o financeiro do planejamento justamente para calibrar essas expectativas para não ter a frieza da análise dos números, entendendo o movimento de sazonalidade, entendendo a própria eficiência e aceleração, capacidade de crescimento de cada um dos canais, de cada uma das frentes. Então, acho que é uma troca que se retroalimenta. Acho que o profissional de growth que vai construindo esse diálogo, inevitavelmente vai passar a construir também a estratégia, a meta e as construções. Só que ele precisa mostrar essa capacidade antes. Ganha toda a credibilidade e vira braço direito, né? Exatamente. Então, parabéns aí por toda a trajetória. Olha, eu acho que essa é a pergunta mais fácil. Finalmente! Qual é o preço mais rápido que você já teve que pagar por um crescimento acelerado? Preço mais rápido de... Opa! O preço mais alto. Preço mais alto por um crescimento acelerado. Ele falou que era uma pergunta fácil, mas na verdade é uma armadilha, porque é uma ele quer que armadilha, você né? confesse, entendeu? É uma armadilha, é um confessionário isso aqui.
Ah, é bom, assim, ó. Olha, eu acho que a gente paga preços pela nossa falta de conhecimento e de autoconhecimento. Então, acho que a gente vai sendo testado em diversos sentidos e acho que cada um precisa entender onde aperta e seus próprios limites. E às vezes a gente aprende na dor, às vezes a gente aprende na experiência aí tratando isso. Seja no ambiente de trabalho, seja, e não digo não necessariamente no caso extremo de esgotamento nem nada, mas acho lidar com a própria frustração e se sentir insuficiente para atingir aquele resultado. Né? Então acho que tem um caminho. Que é uma ficção. Você tá bem resolvido de que. Eu estou seguro de que dentro da minha realidade, da realidade do time, dos recursos disponíveis, fiz o possível, né? Mobilizei, etc. Ou de fato ficou oportunidade aqui na mesa, isso aqui, né? E saber lidar com isso. Porque no fim das contas, growth, né? A gente falou aqui de ser um mindset e tal. Ele também é baseado numa metodologia de teste, aprendizado, escala, né? Eu testo, eu aprendo, eu aplico, eu escalo, eu tenho mais base para testar e com isso mais aprendizado, blá, blá, blá. Só que as pessoas esquecem que teste é frustração, né? Você vai fazer 10 testes, 8 vão ser um desastre completo, um vai dar mais ou menos e talvez o outro dê, né? Então, você já precisa partir do pressuposto que você vai se frustrar, que suas ideias eventualmente não vão ser aceitas, de que as suas hipóteses e aquela coisa que você tinha certeza absoluta que ia dar certo, que era óbvio que daria certo, não vai dar. Tem fatores que você não controla. E acho que o preço vem muito daí, de como é que eu lido com esses bloqueios, com essas frustrações, como é que eu não personifico isso e absorvo todas essas frustrações pro meu lado, como profissional, como, né, como pessoa física, digamos, né? Na PJ e na PF. E da maturidade, como é que a gente lida com essas frustrações, porque consome. Uma cultura de testes é uma cultura também de frustração. Né? Acho que a Pixar é uma empresa que tem um KPI de testes errados. Cara, 70% das coisas tem que estar errado, mas para eu chegar nesse 70% tem que testar 1 milhão de vezes. Eu tenho que criar essa resistência, esse aprendizado e o autoconhecimento de entender meus próprios limites também. Né? E isso tem custos variados e formas de pagamento diferentes também. E acho que é uma coisa que vem com maturidade, né? E o crescimento às vezes não parcela, né? Sim. Não. E dentro do confessionário aqui, eu já tive algum momento na minha carreira que eu prometi um crescimento maior do que eu podia entregar. E daí chega no final ali, o que isso acontece normalmente? Você tenta trabalhar mais para compensar, mas às vezes nem tá no seu controle, era às vezes coisa lá de fora. 24 horas mesmo, né? Exato. Pô, se o problema tá fora, não é seu controlável, que adianta você trabalhar 24 horas? Você não vai entregar aquele crescimento, né? Eu já caí nesse erro aí. Então, e daí o segundo é realmente uma coisa de maturidade, né? Principalmente quando a gente é mais novo profissionalmente, daí não tem necessariamente a ver com idade, as coisas dão errado e a gente personaliza o problema, a gente traz o problema para o eu, né? Então, por exemplo, eu liguei para o cliente não quis me atender. Não, é porque eu não sou um bom gerente de contas, porque eu sou aquilo. Às vezes o cara tava no hospital e não pôde te atender, você não sabe, né? E isso vem um pouco com a maturidade. As coisas deram errado, de novo. Não, eu que não fiz bem, agora eu preciso trabalhar mais 13 horas para conseguir consertar. Ou não sei a resposta para algo que eu preciso. Não, mas eu não posso pedir ajuda também. Então, tudo isso vem de maturidade. Aí, em vez de pedir ajuda, meu par, que é mais antigo, conseguiria me ensinar em 10 minutos, eu passo 4 horas pesquisando na internet, não sei o que e tal. Então, eu acho que esses são os preços mais comuns que, muitos deles, nós impomos em nós mesmos. Né? Muitas vezes o nosso CEO está até um pouquinho mais ok da gente crescer 3, 4% menos do que a meta do que nós mesmos. Então acho que vem um pouco a maturidade, né? O exemplo que o Gabriel falou, mas a gente vê, especialmente nesse pós-pandemia, né? Muita gente sofrendo burnout, como você falou, e eu acho que esses são os motivos, né? As metas muito agressivas de crescimento, que a gente quer crescer em cima do ano anterior, a gente começa a colocar aquilo como falhas nossas pessoais, como se o meu valor pessoal estivesse atrelado diretamente ao valor do trabalho que foi feito. Perfeito. Sendo que muitas vezes a gente não atingiu a meta porque algo estava fora do nosso controle. E essa maturidade de entender, o que está dentro do meu controle, o que está fora do meu controle, e buscar controlar realmente o que eu posso,
E sendo criativo também, né? Não pode usar isso como desculpa. Ajuda você a diminuir esse preço e a ter um balanço melhor das coisas. É muito mais fácil falar do que fazer. Se fosse fácil fazer, a gente não estava falando sobre isso aqui agora. Profissionais do Growth, façam terapia. Importantíssimo. Qualquer profissional, por favor. Qualquer profissional. O autoconhecimento é extremamente importante, né? Tanto para a vida quanto para qualquer carreira. A gente compra muito trabalho como um pilar de valor nosso. Se a gente vai bem, tá tudo bem. Se tá tudo mal, tá tudo mal. E às vezes não é. E às vezes não é. Não é. E o burnout é realmente um dos preços mais caros que se tem por aí. Pessoal, se vocês pudessem dar um conselho para quem tá vivendo hoje uma onda alta de crescimento acelerado, qual seria? Vou primeiro aqui, então. Um dos meus diretores da... Peça ajuda pro Gemini. Cuidado. Eu falo cuidado porque você tem que ter... Ele dá o disclaimer, o Gemini dá o disclaimer, né? Que ele Não, você tem que ter o seu pensamento ali. Sim. Ele tá vendo tudo que tem e ali, pô, agora você tem que colocar o seu. Mas... Pô, você me atrapalhou. Mas o diretor meu, ele usava muito uma alusão que é você ver a floresta ao invés das árvores. Né? Em inglês soa muito melhor, né? Então, o que isso quer dizer? Às vezes você tá ali e você vê aquela árvore do crescimento à sua frente e você quer cortar ela. Mas ao seu redor tem uma floresta. A gente toma as melhores decisões quando às vezes a gente tenta sair um pouquinho daquela pressão do dia a dia e ver né, the full picture, ver tudo. E eu acho que esse é o conselho número 1 que eu daria. Eu tô num crescimento muito rápido. Qual é o objetivo disso além? Além dessa visão de curto prazo, qual é o objetivo de médio prazo? Né? E daí pode aplicar várias coisas que a gente falou aqui. Mas eu acho que quando a gente dá esse passo, não necessariamente passo para trás, né? Mas faz step back, vê a imagem como um todo. E daí do seu trabalho, como o seu trabalho se conecta ao resto da empresa. E essa visão, eu acho que ajuda a lidar um pouco com esse crescimento rápido, porque daí a gente vai entender para onde eu quero direcionar esse crescimento rápido. Né? Às vezes a árvore que está diretamente à minha frente não é a que eu tenho que cortar. Às vezes tem uma outra ali que está mais apropriada para esse momento, que está precisando. Vai colocar suas Exato. energias, né? Às vezes o remédio que está na minha frente é o remédio certo. Mas qual que é a dose que eu tenho que tomar? A diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. E para isso, às vezes, você tem que dar um passo para trás. Não é porque está na sua frente que pode ser feito, que deve ser feito. Né? Eu acho que para mim esse é o conselho. Às vezes a gente precisa, sim, respirar, olhar o total. E muitas vezes eu vi que as pessoas que às vezes tomam... Às vezes é um dia no seu mês. Um dia, alguns minutos na semana. Que param e tentam se desacoplar um pouquinho dessa pressão do crescimento rápido e acelerado. Para tomar a melhor decisão, elas crescem mais depois. Entendeu? Porque ela muda o patamar de crescimento dela por tomar a decisão certa. Às vezes o que vai ajudar você a crescer 5 vezes é a mesma quantidade de trabalho que vai ajudar você a crescer 2 vezes. Você tem que saber para onde que você vai investir esse tempo. Então, acho que esse é o conselho que eu daria. Me arrependi de ter ficado por último, né? Bom, eu entendo muito do que o Lê trouxe, passa, né, por tomar decisão, por parar, por olhar, por entender. E para mim, acho que tem um comportamento essencial nisso tudo, que é um grande viabilizador, na verdade, que é a coragem, né? Tem gente que tem o repertório, tem o conhecimento, tem a cabeça, mas não tem a coragem de dar esse passo e ter essas conversas. E do outro lado tem gente que só tem a coragem, né? E não tem o repertório nem a capacidade. Então isso é um perigo muito grande, assim, porque... E normalmente são pessoas, né? Quem tem só a coragem compensa a falta de conteúdo, capacidade de executar com outras questões e acaba indo mais longe do que pessoas que teriam, né, um repertório. Então... Acho que tem essa questão da coragem, entender que você está cercado das pessoas. Acho que não necessariamente com a mesma forma de pensar, mas entendendo que estão caminhando para a mesma direção, né? E num ambiente em que você consegue ter essas trocas. Saindo aqui um pouco do abstrato, acho que tem, descendo para o tático, né? O colateral de uma estratégia de um hypergrowth, etc., as outras estruturas e a própria operação não crescer de forma proporcional.
né, no serviço de delivery, como foi o meu caso, não adianta, quero estar em 300 cidades e, tem cidade que eu tenho 2 restaurantes, né? Não faz muito sentido. Eu tenho 100 mil usuários, no mês que vem eu tenho 1 milhão, meu time de CX e de tickets, isso tá proporcional? Meu CRM consegue comportar se agora eu começo a operar com 1 zilhão de... Então tem esse lado tático, mas acho que tem esse lado mais filosófico mesmo, de, poxa, vou olhar a floresta, vou pegar um binóculo, eu vou subir num balão, eu vou lá no chão, ou vou simplesmente confiar em alguém que já teve essa visão, e o papel dessa pessoa é justamente olhar para a floresta, e o meu é entender um pouco mais como é que a gente transita nesse universo. Então, seria meu conselho. Muito legal, muito legal. Muito legal olhar pro tático e tentar ver se você consegue crescer de fato, né? Todas as áreas que suportam os seus big numbers. A resposta é que não consegue, né? A má notícia é essa, mas acho que tem formas de você conseguir... As grandes quebras de operação foram exatamente por esse problema. Você colocar intencionalidade, direcionar para um caminho que faça sentido para todo mundo. Crescer é tentador, mas sobreviver a isso é bem difícil. Escolher as pessoas certas para estar com você também é muito importante e não se viciar em crescimento. É isso por hoje, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com você, Gabi. Eu espero que esse podcast aí tenha ajudado alguém, mas é aquele negócio, a gente tá aqui dando conselhos, mas, né, erramos bastante e continuaremos errando, mas a gente fica muito grato de ter tido essa oportunidade de estar aqui, né, Gabi? No podcast, no LinkedIn, fica tudo muito bonito. Eu brinco que eu não tenho barba à toa, mas acho que nosso papel aqui como profissionais da área, como colegas também, né, a gente troca bastante. É trazer a nossa experiência e acelerar etapas de aprendizado e amadurecimento das pessoas. Então, super importante, super rica essa troca. Mas pode ter certeza que se a gente fizer um episódio só de underground aqui, também vai ter bastante repertório para trazer. Pode deixar. Estamos aprendendo junto, né? Com certeza. E aqui a gente encerra mais um episódio de Bastidores da Scala.